esse espetáculo ele tem justamente essa característica. A gente tem que ter muito cuidado quando a gente conta, para a gente não estragar a experiência do público. Então a gente tem que contar assim aos pouquinhos, deixando muita coisa em suspensão, porque realmente é um espetáculo que tem essa característica de ir surpreendendo o público pouco a pouco. Então a gente tem que ter muito cuidado, né, Morra? Quando a gente começa a contar o espetáculo, a entregar poucas pistas, assim, para não estragar a experiência. Então vamos lá. Qual pista vocês podem contar para as pessoas terem uma ideia dessa comédia cheia de veneno? Tudo começa com um anúncio de um casamento. O Lauro chega para avisar a mãe que vai se casar. Lauro, meu personagem, né? Avisa a personagem da minha mãe, que é a Vera Fischer, a Dulce Carmona, uma mãe super possessiva, que quer o filho com rédea curta, debaixo da saia, né? Não deixa ele... controla a vida desse rapaz e diz, mãe, eu vou casar. Daí chega a nora, Larissa Maciel, Gardênia. E aí a peça parece caminhar para um lugar óbvio de uma relação de atrito entre nora e sogra. E aí a carpintaria do nosso autor vai surpreendendo, como a Larissa falou, a todo momento, porque quando você pensa que está dominando, que já entendeu o que está acontecendo, puxa-se o tapete e o espectador... Meu Deus... E isso vai sendo a tônica da peça. É porque não é o vixe, meu Deus, em um momento da peça. É vixe, meu Deus, em vários momentos da eita peça. atrás de vixe. E vixe atrás de eita. E você fica assim, gente, mas pra onde que tá indo? E realmente, assim, a gente vai se surpreendendo. Eu não tenho medo de falar, né? Pelo que o Fabrício me contou, é uma peça que a gente tem surpresas a todo momento, né? Isso. Pra vocês, quando vocês receberam, assim, o roteiro, como é que foi a preparação? E, nossa, é diferente de tudo que vocês já fizeram, assim, no teatro? Ou como é que funciona? Então, quando eu fui lendo, eu também peguei e falei assim, deve ser aquele embate clássico entre sogra e nora, uma comédia, E aí eu fui lendo e falei, opa, não, mas... E aí fui tendo essa surpresa pela primeira, né, quando você lê pela primeira vez, você não espera, por mais que o Tadeu e o que é o diretor da peça, o Tadeu Aguiar, e o Eduardo Bacher, que é o nosso autor, tivessem me dado um geral sobre o que era a temática da peça, eu fui me surpreendendo aos poucos e tentei guardar essa sensação assim para não perder que essa seria a sensação que o público teria quando estivesse assistindo, né? Esse lugar de você achar que está indo para um lado e de repente ser levado subitamente para outro. Quando esse espetáculo chegou pra vocês, assim, quando apresentaram o roteiro pra vocês, em que momento vocês estavam? Que convidaram vocês pra fazer essa peça? Na verdade, pra mim, isso foi bem mais cedo que pra Larissa, porque eu conheci esse texto quando eu fazia o musical Ou Tudo ou Nada. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver. A gente não vi, gente! Não vi, mas quem viu comentou. E a gente fazia um striptease no final, entendeu? Era uma coisa muito... Você perdeu! Não. Mas se Perdi você também. perdeu... Não, se você perdeu no final do podcast, a gente vai ter... Brasil. Vai ter um... Né? Mas, gente, eu ia dar um spoiler. Na peça tem uma palhinha. Na verdade, eu faço uma homenagem um pouquinho nesse momento. Ao Tudo ou Nada. Ao Tudo ou Nada. No meio da temporada paulista de Ou Tudo ou Nada, o Eduardo falou, cara, posso te mandar um texto? Falei, claro, Du, manda pra mim. Ele mandou por e-mail. Eu lembro que eu li esse texto em, meia hora, 40 minutos. Eu não consegui desgrudar do texto. Quando eu acabei, assim, foi muito... acho que eu nunca li um texto tão vorazmente, querendo chegar ao fim da peça, porque eu estava muito impressionado e entusiasmado com aquilo ali. Eu liguei e falei, cara, desce, vamos tomar um café agora. E aí eu dei uma bronca, dei um esporro. Eu falei assim, cara, você fica montando vários musicais, você compra direitos, acho tudo bacana, mas você tem um puta texto na sua mão e que você não está fazendo por quê? Qual o problema de você... teu próximo projeto, você e Tadeu, vai ser montar essa peça. E de lá pra cá passou-se uma saga de 5, 6 anos, mais ou menos. Porque isso foi em 2016. Não, mas aí você falou, você montar essa peça e eu farei essa peça? Na verdade, eu não tinha me convidado ainda, não. Tá. Mas não, eu deixei subentendido. Vamos fazer essa peça. Entendi. Pra quem deu essa bronca no diretor e no autor... Vamos fazer essa peça. Mas olha só, entenda. Se ele mandou um texto pra mim, eu já trouxe pra mim. Eu quero fazer.
Eu me apaixonei Já pelo pensou se texto. eles falam pra você? Não, era só uma opinião que eu queria. Vou convidar outro ator pra fazer. Olha, eu corri esse Imagina. dia, mas eu tenho os meus métodos de persuasão, entendeu? Foram. Era uma coisa assim, insistente, ligava, entendeu? E aí você garantiu ali o seu papel 5 anos, 6 anos depois. Ah, porque a gente fez várias leituras. A gente leu essa peça com Natália Timber, com a Anicete Bruno, eles leram com Camila Amado, Miriam Melli. Lemos com muitas grandes atrizes e até chegar nesta formação com Vera Fischer e Larissa Maciel, porque a gente foi lendo até para esquentar, porque tentamos patrocínio, tentamos várias maneiras de viabilizar. E felizmente conseguimos viabilizar. Era para ter sido estreado em 2019, em 2020. Aí veio A Pandemia. Mas a Larissa e a Vera já estavam com a gente em 2019, né? A gente começou as leituras em 2019, a gente ia estrear em abril de 2020. Faltava 15 dias para nossa estreia quando aconteceu a pandemia. Mas o Tadeu trabalhou com você numa novela, né? Eu conheci o Tadeu numa novela, fazendo uma novela, e aí ele me chamou para fazer esse projeto. E aí, quando veio a pandemia, a gente estava quase estreando, com tudo pronto, cenário, figurino, tudo pronto. E a gente achou que ia ser uma coisa rápida, que nos levou 2 anos. Porque a gente não tem patrocínio para esse espetáculo. Então, a gente precisou esperar os teatros voltarem a ter uma capacidade, né, de lotar. Não podia ser aqueles 30% que quando voltou... Lembra que voltava assim? Podia ter 30% da casa. A gente, sem patrocínio, a gente precisa que o público compareça ao teatro. A gente precisa de um teatro que possa lotar, né? Então, a gente teve que esperar 2 anos para retomar esse projeto. Mas durante esses 2 anos, vocês foram se preparando pros personagens ou... Não. Vai pirando nesses 2 anos? Porque assim, vocês imaginaram, ensaiaram, tava pronto. E aí vocês começam a, sei lá, mudar o pensamento. Ah, não, acho que eu vou fazer essa cena aqui de um outro jeito. Vai mudando isso? Isso aconteceu, sabia? Na cabeça nossa e, sobretudo, na cabeça da criação. Do diretor. E do autor, porque ele incluiu cenas que não existiam, ele lapidou o texto e mudou-se completamente a proposta. Você que já assistiu o espetáculo, teve um momento numa proposta... Primeiro era um cenário completamente diferente. Tinha mesa, tinha um monte de coisa. Depois mudou-se até para ia ser um telão, assim, até para proteger a gente o público da gente, a gente do público, para ter um distanciamento. Pensou-se até num telão, né? Depois mudou-se isso também e chegamos nesta formação que eu acho que é muito boa para o jogo dos atores, entendeu? E facilitadora para a gente viajar e tudo. Então acho que, eu sempre falo isso, o Amir Haddad tem uma frase que eu amo: a natureza dá saltos, e isso aconteceu naturalmente com o nosso espetáculo. A gente deu um novo tipo de amadurecimento, porque nenhum de nós é o mesmo pós-pandemia. E esse tempo, ele foi interessante também para ir decantando, sabe? Porque tem um tempo, assim, quando você começa um processo, você não tem tanto tempo para aprofundar as coisas. E interessante é que a gente teve na marra, né? Mas foi também, né? Porque as coisas ficam dentro de você e você vai decantando, você vai depurando aquilo que você fez. Você lê de novo e você já tem um outro entendimento, né? As coisas vão se aprofundando. Eu acho que a gente leu, eu pelo menos, né? Acho que o Morra também, a gente leu muito esse texto leu vezes suficiente para a gente, quando voltar, esse texto tá muito introjetado já na gente. Sim. Então a gente retomou com uma outra propriedade, sabe? Daquilo que a gente estava fazendo. Quando o texto chegou para você, como foi? Que ele contou a história dele, como foi a sua história? Assim, você estava fazendo novela com o Tadeu e ele disse: tem uma coisa para te mostrar, tem um texto aqui. E ele falou para você por que ele pensou em você nesse personagem? Então, falou. Ele falou que ele precisava de alguém que tivesse um rosto angelical, um jeito angelical, mas que não fosse nada angelical. Spoiler, Brasil, spoiler! Não, aí ele falava: nossa, acho que você faria muito bem a Gardênia, porque você tem, assim, a gente, quando olha pra você, a gente acha assim, ai, olha que doce, que fofa. Mas você pode mostrar esse outro lado dela, o lado cobra dela, né? Porque, como diz o texto, ela tem perfume, nome de flor, mas não é a flor que se cheira. Que delícia, né, gente? Tem uma frase que ela fala que eu gosto das cobras, mas elas não... Como é que é? Só não gosto que elas rastejam. Das cobras eu só não suporto o péssimo hábito de rastejarem.